Estamos de volta com Revista Justiça, agora 10 horas e 40 minutos. Sustentabilidade. E agora no quadro Sustentabilidade do Revista Justiça de hoje, eu converso agora com o doutor em Gestão de Recursos Naturais pela Colorado State University e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Ele ainda é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Eu converso com o professor Carlos Hugo Rocha. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Oi, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado aí pelo convite. Professor, temos um pedido na Câmara dos Deputados para anulação do decreto de criação do Parque Nacional dos Campos Gerais. Esta importante área que compreende os municípios de Carambeí, Castro e Ponta Grossa, todas no Paraná. O que o senhor pode dizer sobre essa iniciativa que tenta anular esses decretos de criação de parques nacionais? Olha, primeiro que isso é um erro profundo, uma atitude pouco pensada, né, de uma maneira precipitada, no sentido de anular, né, a criação de uma unidade de conservação fundamental para o Paraná e para o Brasil. O Parque Nacional, quando ele foi criado, o objetivo desse parque era, entre outros, né, proteger os remanescentes de floresta com araucária que ainda restam no sul do Brasil. Em 2003, 2004, né, um grupo de trabalho do Ministério do Meio Ambiente, liderado pelo Ministério do Meio Ambiente na época, fez, né, uma série de estudos, uma série de análise nas regiões de ocorrência da araucária e do ecossistema, né, não é apenas a araucária em si, mas a floresta, né, do qual a araucária ou o pinheiro do Paraná é a árvore mais expressiva desse ecossistema. Ela foi devastada, né, na história aí recente do Brasil, né, no século XX principalmente, né, na primeira metade do século XX, a floresta com araucária no Paraná ela foi totalmente devastada, e assim também foi em Santa Catarina, e assim também foi no Rio Grande do Sul. E a política de conservação do Brasil nunca deu muita bola para isso, simplesmente o desmatamento da araucária continuou, até que no início dos anos 90, né, o Brasil assinou uma série de protocolos internacionais, né, por conta da Rio 92, por conta da Eco 92, e um dos objetivos era a proteção da biodiversidade brasileira. Montou-se vários grupos de trabalho para analisar no âmbito do país, no âmbito do Brasil, aonde nós tínhamos necessidade de proteção e quais as áreas mais importantes para a conservação no Brasil. Então, nós voltamos aí na Eco 92, né, nesses grupos de trabalhos que foram formados nos anos 90, e já no final da transição ali, né, do século XXI, já existia, né, as primeiras versões desses mapeamentos, e entre as áreas mais importantes para a conservação estava exatamente essa região que mais tarde foi criado o Parque Nacional. Quando se definiu, né, que a araucária era uma das prioridades mais importantes do Brasil para a conservação, foi montado então esse grupo de trabalho em 2003, 2004, que percorreu os estados do Sul e identificaram 5 áreas fundamentais para a conservação. Essas áreas são, digamos assim, é o que sobrou da floresta araucária, que ela era, né, no caso dos estados do Sul, ela era contínua. Essas áreas eram, né, já a maior parte delas, ou boa parte dessas áreas já haviam sido degradadas no passado, ou seja, a floresta tinha sido cortada, ou parcialmente cortada, mas 50, 60, 70 anos depois elas tinham regenerado e estavam numa condição melhor. Ou seja, né, foi o que sobrou de melhor da floresta araucária, e o objetivo, a lógica, né, de qualquer país onde se predomina um pouco mais de inteligência ou existe uma atitude proativa para a conservação, porque isso é importante pelos benefícios, né, dessas áreas. Isso é uma prática normal, criar unidade de conservação com o foco da proteção. Ou seja,
Né? Então foi criado com esse objetivo de conservação. Bom, naquele momento, voltamos então, estamos em 2005, naquele momento houve uma articulação muito grande dos ruralistas da região, que se sentiram ultrajados porque terras seriam desapropriadas para a criação de uma unidade de conservação e iniciaram um movimento muito forte de oposição a essa criação. Lá em 2005, 2006, então, quando o parque foi criado, houve esse movimento muito forte, isso mexeu com o inconsciente coletivo da sociedade regional aqui, né? E foi motivo de muito debate na imprensa e de ações judiciais. Todas as ações judiciais mobilizadas pelos proprietários naquele momento contra a criação foram um a um sendo perdidas, eles perderam simplesmente todas as ações na justiça, em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância. Os que já chegaram nas instâncias superiores perderam porque, digamos, todas as argumentações ditas pelos organizadores do movimento e seus representantes políticos ou eram mentiras simplesmente, eram falsas, ou então eram meia-verdades. E por isso elas foram, nos ambientes aí de decisão judicial, eles perderam as suas ações contrárias à criação. Bom, hoje, 2018, então 13 anos depois da criação desta unidade de conservação, esse movimento retorna, inspirado por algumas pessoas que sentem hoje um canal de contato diferente com o governo federal e pretendem voltar com os mesmos argumentos ou com as mesmas mentiras ou meias verdades, induzir um encerramento ou cancelamento ou anulação do decreto de criação. Bom, primeiro que isso só pode ser feito no Congresso Nacional, através de projeto de lei. Eu acho que até isso eles não se informaram direito, eles acharam que ou o ministro ou o presidente poderiam anular o decreto. Isso é ilegal pela própria lei de criação, o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, prevê que somente o Congresso Nacional pode alterar a categoria ou diminuir uma área ou até alterar o perímetro no sentido de aumentar, precisa de um projeto de lei complementar. Então é uma lástima que nós, 13 anos depois, a gente estamos escutando os mesmos argumentos e o mesmo debate ressurgindo de uma maneira irracional ou pouco inteligente. Nós tínhamos que estar discutindo 13 anos depois, sim, como efetivamente implantar o parque, como garantir melhor a conservação dos ecossistemas associados ao parque e como que essa unidade de conservação, pela sua localização, ela poderia estar sendo planejada e desenvolvida de maneira inteligente para que ela possa maximizar os benefícios causados ou proporcionados à sociedade. E professor Carlos Hugo Rocha, esse parque envolve 3 municípios paranaenses. Qual é a área desse parque, então? O parque ele abrange 21.300 hectares. Ele é um pouco menos que isso, 200 e alguma coisa, então 21.300 hectares. E há alguma possibilidade de uma exploração sustentável desse parque para que ele possa se manter? Então, esse acho que é o ponto importante, Quer dizer, o parque, ele tem 3 pontos importantes pela sua criação. O primeiro que eu falei é a biodiversidade, Nós estamos, então, naqueles estudos feitos lá desde os anos 90, numa das regiões mais importantes para a conservação do Brasil e, portanto, do mundo, em função da peculiaridade, da biodiversidade brasileira em relação nessa perspectiva de âmbito global. Por que ele é importante? Porque nós temos, digamos, 2 ecossistemas distintos dentro do parque. A área de floresta com araucária e, junto com a área de floresta araucária, os campos nativos. Por isso o Parque Nacional dos Campos Gerais. Ou seja, ele abrange uma faixa de terras a vegetação predominante são de campos e também um ecossistema ameaçado. Ou seja, os 2 ecossistemas mais ameaçados de extinção
No Brasil estão a floresta com araucária e os últimos remanescentes desses campos nativos associados, né, à floresta com araucária. Então, portanto, né, proteger e conservar a biodiversidade é um elemento fundamental para o desenvolvimento sustentável. Não existe desenvolvimento sustentável se nós não estamos conservando a biodiversidade de uma região ou de um país. O segundo ponto é a proteção da paisagem, né? A paisagem regional, nessa onde está inserido o parque, ela é magnífica. Ela é uma das paisagens ainda pouco conhecidas no Brasil como potencial turístico, mas o potencial regional dessa vegetação de campos associada à floresta e os degraus topográficos, ou seja, a paisagem ela é ondulada e ela tem degraus topográficos marcantes, né, na forma de escarpas e serras, que criam um conjunto espetacular, ao mesmo tempo em que a gente tem pontos principais de atração que ancoram, né, essa visitação turística. Hoje, né, esse Parque Nacional já é um dos parques mais visitados do Brasil. Ele está entre os 5 parques nacionais mais visitados, mesmo sem estrutura, mesmo sem, né, ele existir como um parque de fato, como é o Parque Nacional da Tijuca ou o Parque Nacional do Iguaçu, como 2 exemplos aí de parques já implantados. Mesmo com a ausência de uma estrutura e de um processo de divulgação, ele já atrai por si só, né, em lugares específicos, uma visitação recreativa de muito tempo. Mas principalmente nos últimos anos, essa visitação tem crescido assim, significativamente. Portanto, né, o potencial paisagístico e o potencial turístico, né, associado a isso é uma vertente extremamente importante para produzir o desenvolvimento econômico associado à conservação. Ou seja, né, novamente, isso não tem nada de novidade nisso, né? Ou seja, vários lugares da Inglaterra ou da Alemanha fazem isso, né? As pessoas vivem do turismo, as pessoas, mesmo sendo agricultores, têm no turismo, né, um componente fundamental da renda familiar, porque é estimulado, né, essa parceria da conservação com o desenvolvimento. Mas não precisamos ir longe, vamos pegar exemplos aqui no Chile e na Patagônia Argentina, que a gente tem lugares fantásticos, né, conservados em unidade de conservação há décadas e que são importantes geradores de renda, emprego, desenvolvimento para essas regiões. Ou seja, né, teve uma inteligência a mais voltada, né, no processo político de políticas públicas para incentivar essas decisões. E um terceiro componente disso, da importância do parque, é a questão da água. O manancial de abastecimento de Ponta Grossa é uma cidade com 340 mil habitantes hoje, a grande maioria na área urbana, 98% dessa população vive na área urbana e tem um único rio como manancial de abastecimento. Nós, né, estamos todos alarmados, né, pelo trabalho recentemente publicado, né, e divulgado sobre a contaminação da água das cidades brasileiras. Dos 27 agrotóxicos pesquisados, né, obrigatoriamente pela legislação, todos os 27 são encontrados na água da grande maioria dos municípios do Paraná. E isso é um problema seríssimo de saúde, né? Tudo isso é um problema que vai causar prejuízo, já causa prejuízo e vai continuar causando ainda mais prejuízos na saúde da população, até porque nós estamos vendo o desmonte da legislação ambiental, da legislação dos agrotóxicos, e mais produtos são permitidos ou, né, utilizados, e esses índices de contaminação da água é terrível, né? Se nós usássemos os 27, se nós usássemos os parâmetros da Europa, 19 produtos utilizados, encontrados na água, estão acima da legislação europeia. Isso analisando cada um individualmente. Agora, imagine o coquetel desses 27 produtos, né, entrando na água servida à população. Poxa vida, o parque protege 20% da bacia que abastece Ponta Grossa, está inserida no parque, ou seja, ela ajuda a criar uma zona onde esse problema é minimizado, porque justamente ali não tem agricultura. Quer dizer, 13 anos depois da implantação, nós tínhamos que estar discutindo como garantir que esse parque pudesse ser ampliado para garantir ainda mais a qualidade de água, né, da cidade.
E é fácil da gente imaginar isso, quer dizer, um agricultor que está, né, produzindo e cultivando, produzindo soja, que é o principal produto regional na bacia de captação, bom, ele ganha vida plantando soja. Agora, se essa área é transformada em parque, esse proprietário é indenizado, né, como a lei manda, ele tem que ser indenizado, e essa indenização tem que ser num valor justo de mercado e à vista. Então isso pode ser um ótimo negócio para vários proprietários rurais nessa condição. E ao mesmo tempo essa terra vai servir para produzir outra coisa mais importante, né, e fundamental, água. Ou seja, soja a gente pode produzir em vários lugares do Paraná, de Ponta Grossa ou da região dos Campos Gerais ou Paraná ou do Brasil. Mas proteger a água é ali, e proteger biodiversidade e nessa relação cênica é nesse lugar. E exatamente esse conjunto, então, de proteção de biodiversidade, proteção de água e proteção da paisagem, né, é o tema básico para a geração de oportunidades para o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento econômico regional. Eu agradeço a participação na Rádio Justiça hoje no quadro Sustentabilidade do doutor em Gestão de Recursos Naturais pela Colorado State University e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza e professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Dr. Carlos Hugo Rocha, hoje falando sobre um pedido na Câmara dos Deputados para anulação do decreto de criação do Parque Nacional dos Campos Gerais, uma área que compreende os municípios de Carambeí, Castro e Ponta Grossa, no Paraná. Professor, muito obrigado. Feito, muito obrigado pela oportunidade e bom dia a todos.